ouvinte, espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo. Meio-dia, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê por imagens, nos acompanha, nos assiste nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ouça os nossos podcasts disponíveis no blog gentequefala.com.br e interaja com a gente a partir de agora no WhatsApp, o 973350038, e também, claro, pelas redes sociais, Instagram e Facebook, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Segunda-feira, iniciando mais uma semana, e essa edição do Gente que Fala vai analisar a competitividade, os desafios do agronegócio brasileiro. Temos um time formado aqui de especialistas, esse time está a postos para falar a respeito desse tema, e eu começo apresentando o professor doutor Sérgio Dizem, diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Sérgio Dizem, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Tudo bom? Eu que agradeço o convite, é um prazer estar com vocês, com vários amigos de longa data, né? Você está em Brasília nesse momento, como é que está a situação por aí? Eu estou em Brasília, a gente está trabalhando os dados das estimativas de safra, trabalhando dados incessantemente, porque é um ano totalmente atípico, né? As exportações batendo recorde, e isso daí, principalmente em grãos, leva a gente buscar o máximo de acurácia nos dados para que a gente tenha tranquilidade para passar esse ano. Bem com a gente, nesse time que vai falar de agronegócio, aqui no Gente que Fala, o professor doutor Marcos Fava Neves, criador do site doutoragro.com. Seja bem-vindo, Marcos. Tudo bom por aí? Tudo bem, Mauro. Prazer estar falando com você aqui e principalmente também com o Ronaldo, Sérgio e o Rodrigo, amigos de longa data. Tempos difíceis, mas vamos vencer. E você, nesse momento, está em Ribeirão Preto? Estou em Ribeirão Preto em semana de conclusão dos semestres aí. Eu dou aula na USP e na GV. Tivemos que, no meio dos cursos, ir para o online. E agora o desafio de saber como aplicar as provas. De resto, funcionou tudo bem. Compondo a nossa bancada também no programa de hoje, o Rodrigo Egé de Miranda, mestre em agronomia, diretor da Plant Healthcare Brasil. Seja bem-vindo, Rodrigo. Tudo bom? Obrigado, Mauro. Prazer estar com todos vocês. Prazer é todo nosso. E fechando a nossa bancada, o Ronaldo Luiz Mendes Araújo, jornalista especializado em agronegócio, apresentador do talk show Agropapo. Ronaldo Luiz, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Gente que Fala. Boa tarde, Mauro. Satisfação compor essa mesa aqui. Uma vez mais agradeço o convite de participar do Gente que Fala e justamente estar presente aqui com dois super cérebros do agronegócio brasileiro, o doutor Sérgio, o doutor Marcos Fava Neves, e também o super executivo, empreendedor aí do setor, o Rodrigo da Plant Healthcare. Então vamos lá, vamos ao nosso primeiro tema. O Brasil tem solos favoráveis, tem clima, água, tecnologia, produtores fortes, é referência mundial em diversos produtos, desde a soja até a proteína animal, celulose, mel e até frutos nativos, como a castanha. E, claro, mais do que isso, tem uma biodiversidade invejável. Agora o país dá mais um passo, entrando oficialmente na bioeconomia, o modelo econômico baseado na sustentabilidade, com incentivo ao bioinsumo, que é o uso de predadores naturais no combate às pragas. A consolidação desse e de outros diferenciais do agronegócio brasileiro passa, claro, pela injeção de capital, sempre. E, por isso, nossos produtores estão atentos ao anúncio do Plano Safra 2020-2021, que está previsto para ocorrer agora, na quarta-feira, dia 17 de junho. O Plano Safra oferece recursos para o custeio e para o investimento dos negócios no campo. Minha gente, olha, o agronegócio foi o único setor da economia que teve resultado positivo no PIB do primeiro trimestre. A agropecuária cresceu 1,9% na comparação com os 3 meses anteriores. E a indústria e os serviços encolheram nesse mesmo período. Quero começar com você, Sérgio. O que segurou a onda aí do agronegócio nesses 3 primeiros meses?
foi o início aí da pandemia e todos os outros setores sentiram e o agronegócio não sentiu? Ou não sentiu tanto? Bom, vamos lá. Quando iniciou toda essa maluquice, essa loucura que veio, né, que é um cenário totalmente desconhecido de qualquer ser humano hoje saber dizer como começou e onde vai terminar isso daí. É uma situação que não aparece nos modelos, não aparece nos manuais, isso é totalmente novo. Do primeiro momento, a gente sabia, teve aqui a orientação, que a gente sabia que não poderia parar a oferta de alimentos para a população. Então, a gente foi orientado pela ministra a buscar as informações. Por exemplo, caso de fracasso total, foram os ingleses. Começou a aparecer fotografia de supermercado vazio, gente brigando por produto. Nós não podíamos deixar acontecer isso. Caso de sucesso, a Itália, não faltava comida, os supermercados cheios. A França, também não faltava comida. A Espanha, alguns casos. Então, a gente começou a estudar. O que eles fizeram? Eles cuidaram de criar, de desamarrar de tal forma que as pessoas pudessem produzir, mantendo a essencialidade, aquilo que é essencial para a vida. Então, o primeiro desafio foi manter o mercado doméstico abastecido. Segundo, foi manter o fluxo de importação e exportação, porque a nossa agricultura depende de alimentar o mundo e também se alimenta do mundo, na medida que importa insumos. Então, manter os canais abertos, e isso foi o primeiro ponto. Uma grande batalha para a gente foi, por exemplo, a questão do hortifruti, porque as feiras livres fechadas, não tinha como fazer, perdendo o produto no campo e o pessoal desabastecido. Então, foi um processo todo de criar protocolos para o funcionamento das feiras livres, de tal forma que garantisse a segurança das pessoas que trabalham e das pessoas que vão frequentar para comprar. Então, é um exemplo isso. Mas aí foram feitos vários protocolos para colher, orientação de colheita, orientação de quem trabalha nas indústrias, nas agroindústrias, e aí é um trabalho que foi feito de formiguinha, e a gente é um time, ela formou um time de 20 pessoas, mais ou menos, que tinha que dar conta de todos os percalços. Então, tinha o pessoal do comércio exterior, o pessoal de feira livre, o pessoal de cestas básicas, que todas essas compras que você vê de cesta básica e entrega da cesta básica é feita via Ministério da Agricultura. Então, a cidadania vai comprar, passa por aqui na Conab, é executora, ela pega o dinheiro, ela tem que fazer leilão, comprar, daí muitas vezes teve que agir a FAB para entregar numa tribo indígena. Foi um trabalho de guerra mesmo, foi muito interessante todo esse processo, né? E a ministra negociando muitas vezes restituição de impostos, tudo isso daí com outros ministérios que fazem parte do governo. O Marcos Fava, esse PIB do agronegócio já veio também bem no ano passado, já superou os setores de serviços e a indústria também. Considerando esse 1,9 do primeiro trimestre na comparação com os 3 meses anteriores, isso ajuda a reduzir o tombo da economia brasileira? Deve ser o motor da recuperação quando a pandemia passar? Qual que é a sua avaliação? Obrigado, Mauro. Em linha com o Sérgio, eu queria, antes de mais nada, parabenizar o Ministério da Agricultura e acho que, Sérgio, fica lançado o desafio de vocês contarem essa história, porque é um caso mundial de gestão de crise feito com êxito. Eu acho que a agricultura e o agronegócio brasileiro deram uma lição para o mundo de como se organizar num momento de uma crise que nós nunca tínhamos visto. Em relação ao crescimento, o importante desse ano também, e que vem vindo aí uma safra recorde e com preços em reais razoáveis. Então, a renda do campo, Mauro, vai chegar provavelmente a 720, 730 bilhões de reais. O que é a renda do campo, para quem está nos ouvindo? É o total de produtos gerados versus o preço recebido, tanto nas atividades de pecuária, né, como nas atividades de grãos e outros produtos. Então, isso daí, se vocês imaginarem, o campo brasileiro está gerando 2 bilhões de reais por dia, praticamente.
O Sérgio comentou das exportações. Provavelmente esse ano chegamos a 100 bilhões de dólares de produtos exportados. É a comida brasileira indo para ajudar o mundo todo. Isso aí, se você fizer a conta também, dá quase 1 bilhão e 500 milhões de reais por dia entrando no Brasil, da produção nossa, dinheiro que vem da Ásia, dos Estados Unidos, da China, né, da África, entrando aqui para ajudar a movimentar. Então, a contribuição que a agricultura brasileira está dando nesse momento é absolutamente sensacional para ajudar a sociedade brasileira a se colocar de pé novamente. Certo. Feitas essas duas avaliações, Rodrigo, quero entrar num aspecto aqui, o que eu destaquei logo na abertura, a respeito desse modelo econômico baseado na sustentabilidade, que é a bioeconomia, com incentivo ao bioinsumo, o uso de predadores naturais no combate às pragas. Eu destaquei também que os produtores estão aí na expectativa do anúncio do Plano Safra 2020-2021, que vai tratar dos recursos, das taxas de juros aí para os negócios no campo. E para o público mais leigo entender, essa questão dos bioinsumos, o que é exatamente isso e se isso será contemplado no Plano Safra, se já se sabe a respeito disso? Especificamente, se vai ser contemplado no Plano Safra, eu não saberia te dizer, mas eu sei te dizer que foi uma iniciativa maravilhosa do Ministério da Agricultura de, primeiro, você poder incentivar o uso de bioinsumos, sejam eles de origem que a gente chama vivos, né, organismos vivos, ou orgânicos, oriundos de organismos vivos, mas é um subproduto desse organismo. Então, eu acho que parabéns mais uma vez, assim como outras atividades do Ministério, essa foi mais uma grande atitude. Por quê? Porque nós temos excelentes pesquisadores no Brasil, excelentes instituições de pesquisa e ensino que podem desenvolver tecnologias, temos uma biodiversidade maravilhosa e nós podemos, sim, gerar tecnologias brasileiras, tecnologias sustentáveis e tecnologias que vão não vir suceder ou substituir alguma outra tecnologia existente, mas você complementa um portfólio de soluções. Temos que pensar que a natureza ela é muito rápida e ela se adapta. Então, pragas, doenças, elas se adaptam com muita rapidez. É muito importante que você tenha alternativas para quando você tem uma pandemia, vamos dizer assim, dentro de uma cultura importante, vamos dizer, por exemplo, como foi a ferrugem da soja no passado. Quando ocorreu a ferrugem da soja, grandes perdas ocorreram no mercado. Então, foi muito importante você ter toda uma tecnologia sendo preparada para você controlar essa ferrugem da soja numa cultura tão importante para a nossa balança comercial e para a nossa economia de maneira geral. Então, eu acredito que é uma iniciativa maravilhosa, parabéns ao Ministério. Nós temos biodiversidade e talentos científicos para desenvolver soluções com essa biodiversidade. Ronaldo, o que tem sido muito falado, aquela pergunta que não quer calar, nós vamos sair melhores ou piores do que entramos nessa questão da pandemia? Considerando as análises que foram feitas até aqui em relação a essa organização do agronegócio, que tem permitido o bom desempenho nesse momento, então o agronegócio sai melhor do que entrou? Ronaldo? Seu microfone está fechado. Não estava ativado. Muito bem, Mauro. Vamos lá. Bom, o agronegócio, uma vez mais, em meio a essa pandemia, vem cumprindo seu papel, primeiro, obviamente, de garantir a segurança alimentar interna, isso é fundamental, né? E, obviamente, continuar gerando aí os excedentes exportáveis, que é a tradição do agronegócio brasileiro. Isso é um ponto fundamental que é preciso sempre deixar claro, destacar e ressaltar, né? Esse é um ponto fundamental. Agora, em relação ao pós-pandemia, é difícil dar um prognóstico, como o Dr. Sérgio pontuou isso, mas eu acredito que é o seguinte, um ponto que vai, vamos dizer assim, de atenção nesse pós-pandemia, que pode recrudescer, justamente a questão do protecionismo do comércio agrícola internacional. Isso é um ponto que pode ganhar corpo e que o agronegócio brasileiro tem que justamente ter cada vez mais atenção. Sempre teve, mas vai ter que ter cada vez mais atenção nesse sentido. A gente pode pegar o exemplo, por exemplo, da OMC. A OMC
vamos ter a saída antecipada aí do doutor Roberto Azevedo, querendo ou não, o órgão vem perdendo uma certa relevância nos últimos tempos, né? E isso, de certo modo, vai acabar sendo prejudicial em termos de negociações. O Brasil vai acabar, de certo modo, perdendo um tribunal assim para poder estar conversando, apresentando considerações dentro da comunidade internacional. Então, eu vejo neste pós-pandemia um ponto de super atenção é justamente esta questão de podermos ter aí um recrudescimento aí do protecionismo no comércio internacional, especialmente no comércio agrícola. Agora, sobre o plano Safra 2020-2021, o que dizem aí as suas apurações jornalísticas? O que devemos ter nesse pacote? Que vai beneficiar, vai aumentar os resultados do agro no Brasil? É tudo o que se espera, né? Os produtores esperam esse momento com bastante atenção, né? Justamente, a ministra Tereza Cristina, ela vem pontuando que ela está justamente, entre aspas, brigando, no bom sentido da palavra, né, pela manutenção dos recursos, aí, do volume de recursos do Plano Safra, né, e tentando justamente fazer com que haja aí uma diminuição, vamos dizer assim, do spread da taxa de juros aí junto às instituições financeiras, tentando equalizar algo nesse sentido para que tenha maior aderência aí com a taxa Selic, enfim. Eu acho que a ministra Tereza Cristina, efetivamente, ela tem feito um trabalho primoroso à frente do Ministério da Agricultura, e nessa questão do Plano Safra aí, ela tem justamente dialogado, especialmente, obviamente, aí com o Ministério da Economia, para tentar garantir aí um volume de recursos aí importante para o produtor rural. E nesse ponto eu gostaria de chamar a atenção, a gente está justamente falando numa emissora que tem um alcance urbano muito grande, que é sempre bom a gente ressaltar que o Plano Safra ele é um empréstimo para o produtor. Não é que o governo está dando esse dinheiro para o produtor. Acho que isso é sempre importante ressaltar, que isso envolve a imagem do agronegócio, né? Então, esse é um ponto que a gente tem sempre que ressaltar, e o Plano Safra ele é fundamental, ele é uma alavanca, um piso para o financiamento agrícola, mas ele é um empréstimo para o produtor, não tem nada de dinheiro dado aqui, não. Claro, e quando você fala de manutenção dos recursos, são os mesmos 220 bilhões de reais, mais ou menos isso, do ano passado, do plano que está terminando agora? Exatamente. Eu acho que do que eu pude colher e pude coletar em termos de informações aí, a ideia é essa daí, que tenha ao menos essa manutenção de volume de recursos. Se o volume de recursos está mantido, que pelo menos as taxas de juros sejam menores aí, porque ao longo do ano passado a Selic veio caindo. Como é que é a expectativa para isso? O setor quer isso. O setor vem defendendo isso justamente até no sentido lógico, né? Se a taxa Selic caiu, tem que ter, obviamente, aí uma equalização, uma aderência em relação às taxas de juros aí praticadas no Plano Safra, né? E é isso que o Ministério da Agricultura está tentando brigar aí para esse anúncio aí na próxima quarta-feira. Sérgio, o Plano Safra, ele contempla mais os menores do que os médios e os grandes, ou existe um equilíbrio entre os três? Olha, a ministra sempre costuma dizer que existe só uma agricultura no Brasil, tá? Então, existe uma única agricultura para a gente não criar rupturas entre elas. E a prioridade do dinheiro que vem do Estado sempre é o pequeno e médio, que é mais carente, porque ele tem menos condições de garantia. É importante a gente pontuar que existem uma coisa, a agricultura tem pago juros positivos e tem que reduzir isso. Reduzir isso num momento como esse, de incerteza, não é uma tarefa fácil. Não aumentar já é uma vitória. Se conseguir reduzir, seria uma vitória e meia. Tá? Então, vamos dividir isso daí. Outra luta que a ministra tem feito é no sentido de atrair para o setor crédito não oficial, aumentar a disponibilidade de crédito de instituições não vinculadas ao crédito rural, não oficial, quer dizer, transformar o agro num porto seguro para os investidores que querem aportar recursos, para o dinheiro que o banco tem para fazer girar. Então, isso também eu participei de muitas reuniões que ela fez com todos os agentes do setor nesse intuito. E aí tem todo um roteiro que ela tem feito no sentido de conferir credibilidade.
dizer o setor paga em dia, paga. O setor tem regularização com a parte ambiental, através do código. Ela tentou, de todas as formas, regularizar o máximo a questão fundiária, dando segurança. Ele editou a MP do Agro, que transforma muitas operações que eram, vamos dizer, sem garantias, em opções de garantia, que são alternativas que baixam o risco do investidor e, com isso, atrai dinheiro para o setor. E aqui onde eu estou mesmo, o setor de informações, ela quer aumentar a transparência de informações para que pessoas de fora do agro olhem para o agro com outros olhos, né? É importante que a população brasileira, que é urbana muitas vezes, saiba que esses 100 bilhões que a gente falou aí de exportações, são elas que financiam o consumo de muitos bens das pessoas que estão no urbano. E também esse crescimento enfatizado pelo Marcos de 1,9, a gente tem que ver. Provavelmente a gente vai manter o ritmo. E o que acontece? A agricultura ela tem um efeito muito grande sobre outros setores da economia, tanto aqueles que vêm antes como aqueles que vêm depois da porteira, gerando emprego antes, gerando emprego depois. Então, tudo isso tem que ser contabilizado, não só a gente manter os empregos, mas também manter todas as cadeias produtivas. E para isso é preciso de recursos. E tem uma parte que vem do Estado, através do plano agrícola, e esse plano agrícola não só usa o dinheiro do Estado, mas tem a função de atrair outros investimentos, correndo riscos com o setor. Então, isso tem sido uma grande discussão e uma luta muito grande, tanto da ministra no âmbito do Ministério, como dela com o Banco Central, dela com o Ministério da Economia. Então, tem sido um aprendizado interessante para a gente, né? A gente tem que esquecer o passado. O governo vai perdoar, vai fazer. O governo não pode fazer isso. Se fizer isso, afasta o dinheiro novo que vem para o setor. A gente tem que criar um novo conceito de crédito rural. Sim, Rodrigo, a China será o principal país comprador dos nossos produtos, do agronegócio? A nossa balança comercial com a China estará no positivo, ou seja, continuaremos exportando para eles mais do que importando deles? Acredito que sim, acredito que eles são os grandes consumidores, eles já fizeram algumas transformações internas no país para focar em algumas culturas em detrimento de outras, uma redução grande na produção, por exemplo, de algodão, em detrimento de produzir um pouco mais de milho. Então, eles também estão envolvidos em melhorar a tecnologia deles, mas com certeza eles vão continuar sendo grandes compradores mundiais, porque eles necessitam alimentar uma população gigante. E mesmo que queiram, as intempéries climáticas tornam essa necessidade de importação muito importante. Então, eles vão sempre balancear entre a produção local e o que vem realmente de fora. E vamos lembrar, a soja, a gente fala da soja, mas a soja é originária da China e se deu muito bem no Brasil. Sim. Agora, Marcos, como é que o Brasil deve se posicionar depois do coronavírus para ser visto de fato mesmo como um fornecedor de alimentos produzidos de forma sustentável e que valoriza essa forma sustentável? Mauro, é importante aqui só passar para as pessoas que estão nos ouvindo, né, qual que é a diferença entre agricultura e agronegócio, porque às vezes isso, o Sérgio tocou no assunto para deixar mais claro, né? Então as pessoas às vezes acham que agronegócio é uma coisa grande, né, que é só de quem é grande, grandes empresas. Basicamente, o que nós temos de diferença é o seguinte: a agricultura é aquilo que é feito dentro da fazenda, e o agronegócio envolve as empresas que vendem coisas para os produtores, como semente, produto químico, fertilizantes, né? Genética. É toda a cadeia. Isso. E depois o agricultor vende o seu produto para uma indústria que vai processar isso, e aí vai chegar para a gente no varejão, no supermercado, no restaurante. Todos esses elementos constituem uma cadeia de produção que vai desde a hora que a gente tem acesso ao alimento que a gente toca até chegar lá atrás, quando ele foi plantado. E esse setor demanda um financiamento com um pouco mais de carinho,
porque vejam vocês, se você decidir ter laranja para vender, você vai plantar laranja agora e você só vai ter produção daqui 3 anos. Olha o desencaixe que a pessoa tem e essa produção pode não vir, porque é uma planta altamente suscetível a doenças. Se você for plantar cana para fazer etanol e açúcar, é 1 ano e meio atrás que você fez o investimento. Então, a agricultura é uma fábrica a céu aberto e ela tem muito mais riscos do que a produção de bateria, de automóvel, porque as variáveis variam mais violentamente, vamos falar assim, né? Desde clima, consumo, nós vimos aí agora. O Covid, por exemplo, para o setor de flores foi um desastre, porque ele fechou a área de eventos, igreja, casamento, e metade do que se consome de flor no Brasil é nesse setor. Então, o Sérgio já falou de hortifrutis, eu estou falando agora da questão das flores. Então, é um setor que merece um carinho muito grande por parte da sociedade brasileira, porque é quem põe a comida na nossa mesa, e também eu não vejo outra alternativa para a sociedade brasileira no mundo do que a de produtor e fornecedor de comida para os países todos, de forma sustentável. Não adianta, eu acho que lógico, nós temos indústria automobilística, nós temos indústria de computadores, nós temos indústria turística, mas eu não creio que essas vão liderar o mundo, tal como a produção de alimentos tem essa chance. E o Brasil, que já é um caso sensacional, nós 3 aqui temos o privilégio de formarmos juntos, da mesma turma de engenharia agronômica da Exalc, e vivemos 30 anos maravilhosos da agricultura brasileira. Nós vimos o Brasil, praticamente de ser importador de comida, a ser hoje um dos maiores exportadores, né? O Brasil controla, para vocês terem uma ideia, 50% do comércio mundial de soja. Soja é proteína pura. O Brasil controla 80% do comércio mundial de suco de laranja. O algodão está numa velocidade incrível, conquistando mercados. As carnes, mais ou menos 30% é o Brasil que controla. Então, devagarzinho, nós estamos atingindo essa posição de fornecedor mundial de alimentos, e isso tem um valor muito grande na sociedade mundial, porque você vê um país como a Nigéria, pode viver sem bomba atômica, mas não vive sem comida na mesa. Então, a nossa importância, eu creio que cresce demais nos próximos 10 anos se nos organizarmos para ser esse fornecedor mundial. Isso aí está aberto para a sociedade brasileira. Basta a gente resolver alguns problemas aqui dentro, trabalharmos melhor nossos custos, diferenciação, ação coletiva, cooperativa, associações e galgar esse espaço de fornecedor mundial de alimentos que, lamentavelmente, eu não vejo outra chance para a sociedade brasileira. E essa chance é nobre. Na esteira desses dados aí que você destacou agora, Marcos, desses números, mais números aqui. O mundo tem 7 bilhões de pessoas, de habitantes. O volume total de alimentos produzido no Brasil é capaz de sustentar 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, ou seja, é 7 vezes a própria a população brasileira. É exagero, é uma ousadia dizer que a segurança alimentar do mundo está nas mãos do Brasil? Não, não é exagero, não, e vai estar cada vez mais. E por isso que a nossa sociedade vai conquistar valor e respeito no mundo pela posição sensível de ser quem coloca comida na mesa das pessoas. E isso de forma sustentável também, Mauro, porque o Brasil hoje, com todo o crescimento, e nós temos essas projeções, o Ministério faz também, todo o crescimento que o Brasil precisa ter para abastecer um mundo com 9 bilhões de habitantes, sendo que 80% deles vão estar na Ásia e na África, a nossa área usada para a agricultura vai passar de pouco mais de 10% da área que o Brasil tem, tirando as pastagens para as carnes, né? Mas a área de cana, laranja, então as pessoas não têm que se preocupar que o Brasil vai virar uma monocultura, que o Brasil vai virar fazenda para todo lado. Não, nós vamos ocupar 10 a 12% somente do território brasileiro. Não há outro país produtor de agricultura que tenha um índice tão baixo como esse, preservando 2/3 da nossa área, Mauro, para florestas. O Brasil tem um ativo muito grande, que é um código florestal rigorosíssimo. Para vocês terem uma ideia, um produtor aqui em São Paulo, 20%, para resumir, da área dele, ele tem que converter de volta em vegetação nativa ou compensar na mesma região. Não tem um caso no mundo de um código tão rigoroso desse. O Brasil, na área ambiental, acertando o risco que a gente tem com a questão da Amazônia, que é muito grave, nós temos que cuidar muito bem disso, o Brasil torna-se tranquilamente
um país verde, né, produtor de comida. E verde aqui não é nenhuma homenagem ao Sérgio e ao Rodrigo, ambos palmeirenses, né, mas é verde no sentido de comida sustentável para o mundo. Você acompanha o programa Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal, AM 810 de Santos, e também pelas imagens nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Você participa fazendo perguntas pelo 973350038 e também, claro, pelo Instagram e pelo Facebook, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Antes da sequência aqui dos nossos assuntos, nessa edição especial, hoje aqui do Gente que Fala, falando sobre agronegócio, uma mensagem aqui da Prefeitura de São Paulo. Você já sabe muito bem que o coronavírus é uma doença séria e que com ele todo cuidado é pouco, não é verdade? Então, para reforçar esse cuidado, é fundamental o uso de máscaras, fundamental mesmo. A máscara agora é como uma peça de roupa. Você não vai sair de casa sem usar essa peça, não é verdade? Então, usar a máscara é a nossa principal barreira de proteção contra o coronavírus, porque o uso da máscara ajuda a não contrair e também a não transmitir o vírus. E é obrigatório. Tem que sair para trabalhar? Tem que sair para ir à farmácia? Tem que sair para ir ao supermercado? Então, tem que ir de máscara. Claro, quando voltar para casa, não se esqueça. Lave a sua máscara, seque, passe com ferro elétrico e guarde num saco plástico e com todo cuidado, sem tocar as mãos no tecido, tá ok? E continue fazendo a sua parte, lave muito bem as mãos, fique em casa, se precisar sair, já sabe, use a máscara, porque as máscaras salvam vidas. Mensagem da Prefeitura de São Paulo. A Companhia Nacional de Abastecimento, que é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tem a missão de promover a garantia de renda ao produtor rural, a segurança alimentar e nutricional e a regularidade do abastecimento, gerando inteligência para a agropecuária e participando da formulação e execução das políticas públicas. Professor Sérgio, nesse momento de pandemia, quais foram os principais riscos em relação aos alimentos que foram identificados aí pelo trabalho de vocês, pela Conab, e que estão sendo enfrentados, claro, pela Conab, com a chegada da Covid-19 no campo? Olha, o principal desafio da Conab é manter as estatísticas para as decisões que a ministra tem que tomar, os secretários têm que tomar. Então, a gente está tendo cuidado de formatar as estimativas de estoque, os balanços de oferta e demanda das principais commodities exportadoras. E a gente está trabalhando, todo esse processo de distribuição de alimentos é feito pela Conab. Então, quando você, tanto a operacionalização do programa de aquisição de alimentos, que é um programa que você adquire o alimento e repassa, é feito aqui, assim como, por exemplo, uma coisa interessante, você mencionou, a gente está falando de bioeconomia. Aqui dentro da Conab, nós temos todo o setor de PGPM Bio, programa de renda que atende as pessoas da região de sociobiodiversidade da Amazônia. Então, temos aqui preço da castanha, preço do açaí e assim por diante. Todos esses produtos são produtos que dependem muito da exportação. E o que aconteceu com eles? Com a pandemia, os compradores desse produto praticamente desapareceram. Então, o governo brasileiro passou, através da política de preços mínimos, a esse produto intervir comprando ou fomentando estoques. Isso é um programa essencial nesse momento para a gente não destruir todo o que foi construído ao longo dos últimos anos em termos de biodiversidade na Amazônia, em termos de produtos da biodiversidade da Amazônia. Porque os compradores europeus, os compradores americanos, os compradores asiáticos desapareceram. Então, o que aconteceu? Eles não tinham mais renda. Então, isso é uma função da Conab. Então, a Conab atua nas estatísticas que dão base à formatação das políticas. Por exemplo, a gente detecta um problema de excesso de oferta de leite em Rondônia, como foi coisa de 15 dias. Os produtores não tinham para quem vender o leite.
Por que isso está acontecendo? Porque lá, 68% do leite é escoado na forma de mussarela. E como não são marcas tradicionais, elas não são distribuídas por redes de supermercados. Elas são aquelas peças grandes direcionadas ao atacado, a restaurantes, bares. De uma hora para outra, desapareceu o mercado para eles. O que a Conab fez? Ela estudou isso daí, e em 15 dias ela estava na mesa do secretário uma proposta de intervenção. Qual é a proposta? Um prêmio de escoamento de produção, ou seja, o governo leiloar um spread entre o preço que está, o custo de produção e o preço de mercado, para que, com isso, a gente mantenha o produtor ativo, porque a gente sabe que daqui a 4 meses esse leite vai fazer falta, a hora que o comércio reabrir. Então, isso é a função da Conab no dia a dia. Ela tem que atuar dessa forma, isso é inteligência de mercado. E tem outras formas. Agora, é importante a gente destacar, a casa, durante muitos anos, ela não tinha uma visão muito técnica. Então, a partir do ano passado, a ministra deu essa função de inteligência de mercado aqui dentro. E aí o Guilherme Bastos, que é o presidente, nós somos colegas de mestrado lá na Exalc, e ele vem atuando no front de inteligência, de remodelar essa empresa, no sentido de ser uma empresa prestadora de serviço de inteligência de mercado, e aí venho eu tratando das estatísticas, tentando aprimorar isso daí. Então, a gente tem todos... É importante destacar que a Conab, por exemplo, tem 649 pessoas a campo, em todas as partes do Brasil, fazendo estatística. É um negócio maluco, só da agricultura. Então, é isso que dá consistência. Hoje, de madrugada, começamos a trabalhar o tratamento desses dados, por exemplo, desbastar aquilo que é excedente, e a gente vai ter uma surpresa muito agradável com o tratamento estatístico do dado. Vocês vão ver que a gente vai ter boas notícias para dar. O Brasil ganhou recentemente um Programa Nacional de Bioinsumos, e com o país se inserindo nessa política de inovação tecnológica, bilhões de reais poderão ser economizados no campo nos próximos anos, avalia a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Descoberta nos Estados Unidos, a proteína Harpin vem conquistando cada vez mais produtores e culturas aqui no Brasil. Rodrigo, o que é a proteína Harpin? Como é que ela pode contribuir para um agronegócio melhor, mais saudável aqui para o Brasil? E como é que funciona esse Programa Nacional de Bioinsumos que recentemente o Brasil ganhou, Rodrigo? Bom, primeiramente, deixa eu corrigir meu amigo Marcos, porque minha paixão é preta e branca, ela não é verde, não. Ele estava fazendo uma homenagem dizendo que o verde é verde só as matas, as roças, entendeu? O resto, no futebol, é preto e branco. Mas vamos lá. Com relação à proteína Harpin, ela é uma proteína que foi desenvolvida nos Estados Unidos nos anos 90, há muito tempo atrás. Ela foi, ao longo de todo esse tempo, sendo aprimorada e chegou apenas recentemente no Brasil. É uma proteína secretada por bactérias fitopatogênicas, são bactérias que atacam plantas, e ela funciona como se fosse uma vacina de plantas. Da mesma forma que a gente tem o vírus, você pega a parte não patogênica do vírus e você produz uma vacina, a gente pegou a parte não patogênica da proteína das bactérias e transformou numa vacina que faz as plantas utilizarem os recursos, seja os recursos naturais, água, luz, e também os recursos que são fornecidos a ela, os insumos agrícolas de maneira geral, fertilizantes, defensivos. Então, ela faz a planta funcionar de maneira mais eficiente, de maneira mais apropriada e podendo dar uma resposta melhor. Ou seja, isso faz com que ela possa usar os recursos melhor, produzir mais por hectare, ou seja, você aumenta a produtividade, você produz mais alimentos em menores espaços. E isso é o que a gente deseja economizar, ou seja, com menos fazer mais. É isso basicamente que a proteína traz para as plantas. Isso vale para todas as culturas ou cada cultura tem a sua proteína, o seu tratamento necessário? Nós temos proteínas que estão vindo na geração 3, que estão em processo de registro, que são mais específicas. Essa da geração 2, que nós temos no mercado hoje, ela não é específica para nenhuma cultura. Ela pode fornecer benefícios para qualquer cultura,
ela tem a forma de ser utilizada em cada uma das culturas. Por exemplo, na cultura da cana, onde a gente tem feito bastante do nosso trabalho, foi a primeira cultura onde a gente entrou, foi uma parceria com a cooperativa de Piracicaba, dos plantadores de cana de Piracicaba. Na cultura da cana, nós estamos vendo os resultados de 20%, 25% a mais de aumento de produção, um produto que é totalmente orgânico e que não causa nenhum tipo de agressão ao meio ambiente. O bioinsumo substitui o remédio tradicional que a gente conhece? Em alguns casos, sim. A gente tem, por exemplo, o controle biológico, ele vai trazer uma substituição. No nosso caso, não. No nosso caso, a proteína é uma proteína orgânica que faz com que a planta use melhor os recursos químicos. Não só os químicos, como também os outros recursos orgânicos que são fornecidos a ela. Mas ela utiliza melhor. Então, no nosso caso, não é uma substituição, mas sim um aumento da eficiência. Então, você faz a planta produzir mais com os mesmos recursos que ela já tinha fornecidos a ela. E o Programa Nacional de Bioinsumos, ele vem para gerir essa nova etapa de tratamento das culturas no campo? Eu acho que mais do que gerir, ele vai estimular. Nós sabemos que dentro desse segmento existem muita coisa séria que foi gerada ao longo de décadas, mas nós temos que, infelizmente, algumas coisas foram geradas que não são tão sérias assim. Por isso que a coordenação do Ministério da Agricultura, do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de estímulo, não só a pesquisa, mas a regulamentação de maneira geral do segmento, é muito importante. Então, ele vem mais do que gerir só, mas ele vem estimular novas tecnologias. E é como eu disse anteriormente, nós temos muitas tecnologias, a nossa biodiversidade é gigantesca e a gente tem que usar essa biodiversidade em prol de uma agricultura no Brasil ainda melhor, mais eficiente, mais sustentável. Você nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos, nas redes sociais também, no Instagram, no Facebook, e você marque a gente com a hashtag Programa Gente que Fala, com as suas perguntas, com os seus comentários. Mais um assunto aqui para a gente abordar. Para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o agronegócio brasileiro precisa trabalhar melhor a sua imagem. De acordo com a ministra, a comunicação do agronegócio perante a sociedade brasileira e a comunidade internacional é ruim, não reflete a imagem real do setor. No exterior, existe um desconhecimento enorme sobre o Brasil, até pela dimensão do nosso país, avalia a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ronaldo Luiz, como é que a gente reverte essa situação da comunicação para melhorar a imagem do agronegócio nacional, tanto aqui dentro do nosso mercado quanto lá fora? Bom, Mauro, antes de responder exatamente essa pergunta, eu queria fazer um registro aí justamente da questão da digitalização no agronegócio brasileiro, que vem justamente sendo um fenômeno que vem crescendo de uma maneira exponencial nos últimos tempos. Isso vem justamente ao encontro, por exemplo, dos bioinsumos, no sentido de um uso melhor, um uso mais racional dos produtos, enfim, dos insumos agrícolas no dia a dia das fazendas. Existem pesquisas que apontam, por exemplo, que o produtor rural brasileiro ele é até muito mais tecnológico do que o produtor norte-americano, ele está sendo mais receptivo à digitalização. Acho que isso é um ponto importante para a gente poder ressaltar dentro de todo esse composto aí de tecnologia do agronegócio brasileiro. Agora, respondendo à parte da comunicação, eu vejo o seguinte, Mauro, nesses quase 20 anos aí que eu atuo justamente na comunicação digital do agronegócio, eu vejo que o agro brasileiro ele tem estoque, isso é obviamente, mas acho que a gente precisa melhorar um pouco o nosso showroom. Falta isso, falta essa comunicação, e essa comunicação que mostre as nossas boas práticas agrícolas, mas de uma maneira mais enfática também internamente. A comunicação para a comunidade internacional é fundamental, é fundamental, mas se você não encontra ressonância da mensagem que é passada lá fora, se você não encontra essa ressonância internamente, essa comunicação perde força. Você vira um castelo de areia, um castelo de cartas. Então, nesse sentido, eu vejo que o setor ele precisa ser mais enfático nessa comunicação interna, promover esse orgulho de, como o professor Marcos Fava Neves pontuou, que o nosso caminho é ser o fornecedor
de segurança alimentar, de qualidade do alimento do mundo, não só de alimento, mas também como, por exemplo, de energia renovável e tudo mais, mas a gente tem que promover esse sentimento primeiro internamente, porque aí qualquer tipo de argumento ou contraponto externo será rebatido, entre aspas, naturalmente pela nossa sociedade. Então, acho que esse é um ponto fundamental. A comunicação com a comunidade internacional, ela tem que encontrar ressonância na comunicação interna. Isso é fundamental para que se tenha efeito. Ronaldo, dos nossos concorrentes que vendem alimentos aí pelo mundo, quem que comunica bem? Olha, os Estados Unidos, certamente. Os Estados Unidos são, obviamente, a maior potência no mundo, mega potência industrial, tecnológica, mas eles têm o sentimento de orgulho em relação à agricultura deles. Isso é nítido. Então, é preciso construir isso internamente aqui também no Brasil. E, nesse sentido, nós temos aí, querendo ou não, existem mazelas sociais, ambientais, e é preciso que o agronegócio organizado, moderno, que é a maioria do agronegócio brasileiro, óbvio, seja mais enfático em relação a essas questões. É preciso ser enfático em relação a se contrapor a desmatamento ilegal, tem que ser mais enfático a contrapor, ser firme realmente em relação a trabalho degradante, porque esses são os pontos que os nossos concorrentes internacionais pegam no nosso calcanhar de Aquiles. Então, o setor ele tem que ser enfático nessa questão. Senão, a comunicação não vai ter ressonância, não vai ter poder, não vai ter alcance, né? É preciso ser enfático nesse ponto para que haja aí realmente uma força da comunicação em favor aí do branding, do marketing, da comunicação e das vendas do nosso agronegócio. Bem objetivamente, pessoal, chegando perguntas do público, do gente que fala, pelas redes sociais, também pelas emissoras. Natália Silveira está no Facebook, pergunta para você, Marcos Fava, como o cancelamento de eventos como a AgriShow, claro, por causa da pandemia, afeta o setor? Bem objetivamente, Marcos, tem perguntas para todos aqui. Mauro, a pergunta dela é muito interessante, complementando só o Ronaldo também, a Austrália é um país que eu acho que se comunica muito bem, e a Nova Zelândia. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, visitem os sites das associações deles de carnes, de leite, eles vão muito bem. Em relação à pergunta dela, é um desastre, né? Porque esse setor também faz parte do agronegócio como prestador de serviços, e aí você imagina o impacto. Eu vou dar só um caso, mas todas essas feiras que foram canceladas, todos esses eventos, quem que perde? A pessoa que tem a empresa de stand, a pessoa que faz a segurança, a pessoa que tem o restaurante naquela cidade, a pessoa que tem o hotel naquela cidade. Então, o agro movimenta muito em termos de eventos, e esse pessoal, pior ano da história, né? Acabaram com os negócios deles, não sei nem se muitos vão conseguir se levantar. Então, essa pergunta dela merece não só nossa preocupação, como solidariedade a esse conjunto enorme de prestadores de serviços que vão atravessar aí 6, 8, 10 meses sem renda nenhuma. Mais perguntas da nossa audiência. O Roberto Monteiro está no Instagram. Obrigado, Roberto, pela participação e pela pergunta aqui, que vai para o Sérgio Dizem. Sérgio, o Roberto quer saber se as dificuldades financeiras do país podem fazer com que o governo revogue as vantagens tributárias do setor agrícola. Há sempre um risco, né? Eu acredito que, nesse momento, dentro da gestão econômica que temos, eu acho muito difícil. Por quê? Porque, na realidade, nós não temos grandes vantagens. Se comparados ao mundo, o setor agro paga muitos tributos. É errado a gente achar que temos grandes vantagens. Nós temos, na realidade, que colocar muito bem, deixar muito claro que existem mecanismos que facilitam com que o setor não contribua mais do que o devido. Mas não é errôneo achar que a gente tem vantagens tributárias que fazem com que a gente fique bem na parada, que a gente consiga vender bem. Isso até eu acho que é importante, corrobora com aquilo que o Marcos falou, que o Ronaldo falou em termos de imagem. O setor é um grande contribuinte de tributação. Não é porque a gente não paga a exportação que a gente não foi tributado até produzir. A gente pagou tributos, gerou empregos,
pagou todos os outros, só não paga um tipo de tributo no final da exportação. Então, isso não é um benefício fiscal muito grande, né? Lembrando que os europeus, os americanos, eles não só não pagam alguns tributos, como recebem para produzir, que são os subsídios, que causa toda essa distorção. É importante dizer que barreiras comerciais, que tributos, que tudo isso daí, no fundo, reverte em muitas das mazelas que a gente assiste no meio rural brasileiro. Por quê? Porque a gente cria, por exemplo, vejam bem, eu acho maravilhoso a gente estar exportando muita soja, muito milho, acho fantástico, mas se nós tivéssemos livre comércio internacional, nós estaríamos transformando tudo isso em proteína e vendendo para o exterior, porque nós somos altamente eficientes na produção de ovos, de leite, de carnes, tá? Então, tudo isso poderia estar sendo colocado na forma de proteína lá fora, gerando empregos, tributos aqui, reduzindo certos problemas de desigualdade que a gente tem, e lá fora estaria sendo gerado menor quantidade de problemas ambientais, tanto nos países, principalmente nos países europeus, que importam o milho e a soja para produzir o suíno, as aves, os bovinos lá, gerando um passivo ambiental enorme. Enquanto que aqui nós estaríamos devolvendo para o solo, principalmente o solo de cerrado, os dejetos, a produção, aquilo que gerou na produção, num solo com baixo teor de matéria orgânica e com alto poder de degradação. Então, estaríamos num equilíbrio mais próximo. Então, coisas que precisam ser analisadas com muito cuidado. Rodrigo, a Valéria está em Cotia, aqui na Grande São Paulo. Ela pergunta por que tanta polêmica com as sementes transgênicas, elas são sempre confiáveis? Pergunta aqui da Valéria, bem objetivamente, para a gente fazer as demais questões aqui também. Não existe nenhuma tecnologia que a gente pode dizer que ela seja 100% confiável, seja no agro ou em qualquer outro setor. Cada tecnologia tem que ser analisada e tem um processo regulatório. Eu poderia dizer que no Brasil o processo regulatório ele é muito sério, ele é muito detalhado, ele é muito mais complexo até do que em outros países, e se foi aprovado no Brasil, pode ter certeza, ele é seguro. Eu, particularmente, posso te dizer, eu acredito que sim, as sementes transgênicas são seguras e podem ser adotadas, não há nenhum problema para a saúde do consumidor. Uma outra questão para você, Rodrigo, a Cláudia Leite, jornalista Cláudia Leite, está no Facebook acompanhando a gente. Muitos produtores estão sofrendo com a seca, diz a Cláudia, e ela quer saber, a proteína Harpin, que você falou agora há pouco, age também sob essas condições adversas? E de que forma age? Com certeza, a proteína Harpin ajuda muito. A gente já teve situações no ano 2018 de secas extremas, onde ela pôde contribuir muito. As plantas que recebem a aplicação antecipadamente preparam a planta, a planta que recebeu a aplicação, ela fica preparada para enfrentar todo tipo de estresse, inclusive o estresse hídrico. Nós tivemos recentemente, tanto no Paraguai quanto no sul do Brasil, situações que foram completamente chamaram muito a nossa atenção, foram completamente claras, onde você teve plantas tratadas, as plantas seguiram o seu ciclo até o final, onde você teve sementes e plantas não tratadas, as plantas não conseguiram chegar à produção. Então, ela é, com certeza, o maior seguro para você garantir a produção no final do ciclo. Ronaldo, o Denis, no Jabaquara, pergunta, com o avanço do desmatamento em áreas como a Amazônia e a Mata Atlântica, afetam a imagem que as pessoas têm do agronegócio? Não, sem dúvida, Denis, mas acho que o primeiro ponto que é importante ressaltar é que é preciso sempre diferenciar o que é desmatamento legal e desmatamento ilegal. Isso é fundamental, sempre estar explanando isso. Para se ter uma ideia, por exemplo, uma propriedade rural no bioma amazônico, ela só pode usar 20% da sua propriedade, 80% tem que ser preservada. Então, isso é um ponto que é fundamental dentro aí do nosso Código Florestal. Agora, dentro da questão de imagem, de fato, por isso que eu pontuei que o agronegócio precisa realmente ser enfático em relação a contrapor as mazelas sociais ou ambientais, porque, querendo ou não, dentro do jogo do comércio, enfim, seja uma barreira técnica,
ela pode ser usada como um subterfúgio protecionista, mesmo que não tenha uma justificativa técnica em relação a isso. E, de certo modo, acaba colando na imagem toda do setor. Então, por isso que é preciso ser realmente enfático em relação a essas questões, e justamente para você poder ter um trabalho de comunicação, uma parede de conteúdo de comunicação que possa rebater isso. Sérgio, e para a gente caminhar aqui para o finalzinho do programa, o Jorge do Butantan quer saber em que medida as piadinhas sobre chineses feitas pelo chanceler, pelo ministro e pelos filhos do presidente podem vir a afetar as exportações para a China. Qual é o peso disso na nossa balança com eles? Acho que é preciso a gente separar tudo que é conversa não interessante daquilo que é interessante. A gente vê que o comércio internacional é tratado com profissionalismo. Os ministros da área econômica tratam essa relação com extremo profissionalismo. A gente sabe da interdependência que existe entre um setor e outro. Então, tudo tem que ser tratado de uma forma profissional, madura e técnica. É isso que a gente tem visto aqui dentro. Tá? Aproveitando que você está com a palavra, sua mensagem final em 10 segundos. Vamos lá. Eu acredito que a agricultura brasileira tem tudo para ser a alavanca do recrudescimento da economia brasileira, mostrando segurança do alimento e da capacidade de prover alimento para o mundo. E acredito muito que essa capacidade não vem do governo, mas principalmente da ciência e tecnologia envolvida e da capacidade empreendedora do nosso produtor rural. Marcos Fava, sua mensagem de despedida, 10 segundos. Agradecer a todo mundo aí que nos ouviu e fiquem orgulhosos, porque vocês têm um negócio aqui no Brasil, que é a agricultura, o agronegócio, onde nós, se Deus quiser, seremos líderes mundiais, colocando comida na mesa do planeta de forma sustentável. Esse é o nosso negócio. Obrigado a todos. Rodrigo, palavra final, 10 segundos. Na mesma linha, acho que dar os parabéns ao que está sendo feito, não só Ministério, entidades, consultores, acho que todos, empresas como nós, todos temos que buscar realmente a sustentabilidade do agro brasileiro. É um excelente negócio, não só para agricultores, mas também para brasileiros que se beneficiam desse PIB sustentável que nós temos no agro. E com tecnologias dentro da lei de bioinsumos que vão cada vez mais trazer sustentabilidade e respeito ao meio ambiente. Ronaldo, 10 segundos. Está fechado, Ronaldo, microfone. Só posso uma vez mais agradecer o convite do Gente que Fala, da Rádio Trianon, endossar tudo que os colegas de transmissão disseram e, efetivamente, uma vez mais realçar aí a importância da comunicação aí na nossa estratégia aí do agronegócio. Muito obrigado pela presença de todos nessa edição especial, nessa edição temática do Gente que Fala, que hoje tratou do agronegócio brasileiro, a sua competitividade e a análise do setor nesse momento de pandemia. O professor Dr. Sérgio Dizem, diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, o professor Dr. Marcos Fava Neves, criador do site doutoragro.com, o mestre em agronomia o mestre em agronomia Rodrigo Egé de Miranda, diretor da Plant Health Care Brasil, e também o Ronaldo Luiz Mendes Araújo, jornalista especializado em agronegócio, apresentador do talk show Agropapo. Antes aqui do nosso encerramento, a nossa chamada da live do programa Gente que Fala Digital de hoje, às 6 horas da tarde, sob o comando do jornalista Ricardo Godoy, um espaço aqui para falar sobre cultura e entretenimento, pelas mãos do jornalista Ricardo Godoy. Ele vai receber hoje a Fá Morena, que é apresentadora do Ritmo Brasil, programa apresentado pela Rede TV. Aqui para os nossos encerramentos, a ficha técnica na mesa de som, o Sérgio Souza, também gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, e também o Augusto Silvestre, diretora de produção Zenilda Salvato, no apoio técnico aqui da sala de videoconferência, o jornalista Ricardo Godoy, a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, também espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.